A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós mais uma vez estamos aqui para, juntamente com você, transmitirmos esta lição de número 10, que estamos aqui nesse quarto trimestre, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, Então estamos aqui transmitindo e eu creio que vai ser uma bênção. Eu quero te convidar nesse momento para nós estarmos orando ao Senhor. Vamos junto orar então? Eterno Deus e Pai, mais uma vez, Paizinho querido, nós chegamos na Tua presença, te agradecendo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu sabes, Senhor, o quanto nós dependemos, necessitamos de Ti, somos dependentes inteiramente de Ti, da Tua misericórdia. Ó Pai, abençoe este irmão, esta irmã que está ligadinho, Senhor, nesta lição, já está assistindo, Senhor, e que possamos juntos aprender da Tua palavra, que é a verdade. Também me instrumentaliza, Senhor, usa, Senhor, os meus lábios e que possamos juntos aprender nesta lição. Amém. Então, vamos à nossa lição. Lição número 10, já disse aqui aos irmãos, a restauração nacional e espiritual de Israel, Então, essa é a nossa lição. Vamos então ao texto áureo, O texto áureo está aqui, olha aqui, texto áureo, está em Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11 e versículo 23. Diz também, a verdade prática diz o seguinte: a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende, Então, aquele que se arrepende, diz a palavra do Senhor, alcança a misericórdia, A palavra de Deus é a verdade e nós sabemos que diz ali a palavra de Deus que quem se arrepende, aquele que se humilha, alcança a misericórdia, Então, que nós possamos cada dia mais, procurar nos arrepender, das nossas faltas, dos nossos pecados, pois somos seres humanos, somos limitados, Mas o Senhor dá-nos da sua graça. Vamos então, leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 37, do 1 ao 14, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço,
e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz isso, diz o Senhor. Né? Então vemos aqui, né, como disse a palavra do Senhor, né, uma visão em que Ezequiel teve, né, esta visão sobre o vale de ossos secos, né, vamos dizer, Israel, todo ele, né, estava, foram dispersos por causa do seu pecado. Nós já estudamos isso e sabemos. Então muitos ficaram dispersos, né? Mas o Senhor novamente juntou, né? Então vamos à introdução. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve numa linguagem metafórica, quer dizer, numa ilustração ou uma visão, uma metáfora, né? Como Israel voltará a ser uma nação soberana reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa política e espiritual. Sobre o significado do Vale dos Ossos Secos. Os ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão o Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes, né? Então sabemos aqui que Deus transportou em espírito, né, Ezequiel, aqui é um vale, né, onde tinha muitos ossos secos.
Isso numa visão metafórica, né? Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos que estavam sequíssimos. Olha, ainda chama a atenção dizendo que estavam sequíssimos, né? Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Então, aquilo que já falei, né? Muitos, né, israelitas dispersos, né, por todas as nações, né? Mas o Senhor fez a restauração novamente. O significado. No versículo 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, né? Então aqui vemos aqui então eles estavam se sentindo daquela forma, né? O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo, né? Ezequiel 33, 21 diz: E sucedeu que no ano do no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída, né? Nós sabemos que por que aconteceu isso? Por causa do pecado, né? Do pecado em que o povo estava, né, deixou de servir ao Senhor. Lembro lá no início da nossa lição, né? Vamos ler então, 2 Reis 25, 10, 11 e 17. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão. Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre e de altura, que tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. As promessas de Deus. Nosso Deus, que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Javé. Então, olha só, irmãos, o que aconteceu. Diz assim, Levítico 26 e 33. Eu vos espalharei entre as nações,
desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e vossas cidades serão desertas. Então nós vimos, né, irmão, que não adianta, né? Deus não compatibiliza com o pecado, né? A adoração é somente a Ele. O porquê que aconteceu tudo isso com esse povo? É porque Deus deixaram de adorar a Deus. Olha, Moisés, nessa figura, Moisés vai ao monte, né? Ali fica um período e Deus dá os 10 mandamentos. Quando retorna, já tinham feito um bezerro de ouro e já estavam adorando, né? E isto vendo quanto Deus tinha realizado na trajetória, né? Que eles estavam atravessando, né, o deserto, e o Senhor ia levando eles para a terra prometida. Então nós vimos como o povo, né, ele é muitas vezes até ingrato pelo que Deus tem feito, né? E aí o Senhor disse ali, né, vós espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas, né? Então que possamos cada dia ser mais fiel ao Senhor, né? Prometeu trazê-lo de volta, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Então, vemos então que não foi eles, né? Quem voltou para o país foi os filhos, né? Então sabemos que aquela geração pereceu, né? A dispersão de Israel entre as nações é identificada como o vale dos ossos secos da visão de Ezequiel. Esta visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguição entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida a espiritual, né? Então tá aí. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações, as diásporas de Israel e Judá. Então tá aí, né? Nós vemos aí tudo que Deus tem feito. A primeira diáspora começou, né? Começou em 605, né? Vemos aqui. Quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios, né? Disse ali, no terceiro ano do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. Daniel capítulo 1, né? Glória a Deus, né? Então que possamos procurar cada dia ser fiel ao Senhor, né? Para que não incorra sobre nós, né? Vivemos sim no tempo da graça, mas a palavra de Deus ela é completa, ela se completa, e sabemos que o Senhor ama cada um de nós, mas também Ele
não divide com ninguém, né? O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permaneceu até o dia de hoje. 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então tá aí, né? Desde então eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, um tempo posterior, né? Renascer Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947. Voltou a ser Estado novamente. Na primeira Assembleia das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Então aí, né, eu acho que os irmãos lembram que o pastor Paulo falou no culto aquele dia, né, que o Rio Grande do Sul é um Israel, né, porque as bênçãos de Deus alcançou e tem alcançado o povo do Rio Grande do Sul por causa de Oswaldo Aranha, né, que era um gaúcho, e assim ele assinou a partilha, né, e ali ganharam, né. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país, e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana, né? Então sabemos, né, todos sabem da história de Israel, como é, né, e como tem sido,
um país pequeno, mas que tem grandes valores. Restauração nacional. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e farei, e viverei, e saberei que eu sou o Senhor. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e se formaram, os nervos e as carnes recobriram os ossos, estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia, e depois das dores de parto. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Sobre o milagre do século XX. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Jeremias capítulo 30, versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. O status de Israel entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob a pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor. Lucas 21 e 24. Restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e súplica, e olharão para mim
a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A palavra profética vislumbra esta promessa: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, versículo 6. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo, Israel, e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra, né? Então tá, aqui chegamos à conclusão da nossa lição. Vimos que Deus trabalha da sua forma, né? Vimos que Deus ali destruiu aquela nação, mas depois, de muitos anos, a refez novamente com uma nova geração, né? E que nós possamos aprender e ser cada dia mais fiel ao Senhor, para que não incorramos, ao pecado, incorramos a sermos, como podemos dizer, punidos, pelas nossas desobediências. Mas quando somos obedientes à palavra do Senhor, vivemos em santidade, né? Possamos então junto orar ao Senhor. Pai nosso que está no céu, mais uma vez, Paizinho querido, eu me coloco na tua presença para te agradecer por este momento, Senhor, desta lição. Ó Senhor Deus, que nos traz o conhecimento, que nos traz a sabedoria, Senhor. Ó Pai, que possamos juntos, Senhor, cada dia mais aprender de Ti. Logo mais, Senhor, temos novas lições também, e que possamos, Senhor, juntos estarmos ligadinhos em Ti, Senhor. Abençoa a cada um, Senhor, que está assistindo e que vai assistir no futuro, Senhor. Quem sabe em dias posteriores, que possa ser alcançado e abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.